A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos iniciando mais um culto, gravando aqui, para você ter disponibilidade de assistir depois, participar conosco, né? Se você já pode participar presencialmente, já estamos nos reunindo presencialmente. Se você ainda não pode, continue assistindo os cultos, continue acompanhando os trabalhos, participando das reuniões de oração e esperamos em breve tê-lo conosco, né? E graças a Deus que a vacina já está adiantando bastante na nossa região e muitas mudanças foram feitas aí na área de saúde, permitindo um maior número de pessoas, de reuniões, com todos os cuidados, lógico, que ainda continuamos tomando, mas louvamos a Deus por estarmos vencendo, né, esse coronavírus. E queremos que Deus fale com você, queremos que você possa nesse momento meditar na palavra, ser alimentado pela palavra e colocar sua vida realmente na mão de Deus, né? Então vamos orar, pedindo a Deus a direção dele para este culto. Pai, derrama a tua graça e tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Fala ao nosso coração, nos alimente, nos edifique, nos dirige, ó Pai, nos transforme, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje sobre a ceia do Senhor, mostrando que a ceia é uma proclamação da vitória de Cristo sobre a morte. Para isso nós vamos ler em João 11, de 1 a 7, 20 a 27, 34 a 44. Esse texto fala sobre a ressurreição de Lázaro, né? E esse texto é muito importante para a nossa reflexão. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E perguntou Jesus, então: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém. Esse é o texto que nós queremos chamar a sua atenção para meditarmos nesta noite.
e nós queremos falar justamente sobre esse assunto, né? O que a Santa Ceia significa, né? Tem muitos significados, tem muitos sentidos, né? Tem muitas memórias na ceia, mas a ceia é uma proclamação também da vitória de Cristo sobre a morte. Antes de morrer, né, na última noite, antes de ser traído e ser entregue, Jesus celebrou a última ceia com seus apóstolos. Ele reuniu os 12 lá no Sinédrio e ele falou: "Este é o meu corpo", mostrando o pão, "que é entregue por vós." E depois ele pegou o cálice e disse: "Esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês." Então Jesus estava anunciando ali que ia morrer por eles. Mas ele também falou que não ia ficar preso na morte. Ele também proclamou que ele iria ressuscitar, ele iria vencer a morte. Então, nós queremos dizer que a vitória de Cristo sobre a morte foi proclamada já na Santa Ceia, né? E nesse texto de João 11, nós temos aqui um belo exemplo desta vitória de Cristo, né, sobre a morte. Nós estamos hoje, essa semana, chegamos aí ao número de 550 mil mortos pela Covid. É muita coisa, né? Muita coisa. O Brasil está lutando aí contra esse coronavírus, está dando um grande incentivo à vacinação, né? Vacinando todo mundo, chamando para o povo para ser vacinado, para ver se corta a corrente da contaminação aí do vírus. Mas enquanto isso não acontece, né, nós já perdemos muitas vidas. Eu fico pensando quanta gente boa que morreu, né? Quantas famílias foram esfaceladas, foram atingidas por essa morte, né? Quantos irmãos da igreja que nós tivemos notícias, quantas pessoas, pastores, oficiais da igreja, presbíteros, irmãos, né, irmãs, que morreram desta Covid. E quantas pessoas estão aí de luto, estão aí lidando com a morte, né? Uma se perguntando por que aconteceu, por que fulano de tal partiu, né? Por que perderam, né, alguém tão querido, tão próximo, por esse vírus maldito, né? Então isso nos leva a refletir sobre a morte, né? Mesmo que a gente não queira, ela está próxima, né? Chegou até nós. Todo mundo conhece alguém que foi atingido, todo mundo orou por alguém que estava internado e depois faleceu, todo mundo ouviu notícias de pessoas conhecidas, né, próximas, seja da igreja, seja da vizinhança, de fora da igreja, seja pessoas famosas ou pessoas simples, seja pessoas conhecidas. Todo mundo ouviu a notícia de alguém que faleceu com esse coronavírus, né? E aí eu chamo a sua atenção para alguns aspectos que Jesus nos ensina aqui nesse texto de João 11 sobre a morte, como Cristo venceu a morte e o que ele nos ensina aqui através da morte. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é quando Jesus chega até o local onde Lázaro foi sepultado, e o texto diz apenas que, chegando ao local, Jesus chorou, né? Ele pergunta: onde você foi sepultado? Onde vocês o sepultaram? Eles mostram e Jesus chega no local e vê lá onde ele estava, e Jesus, então, diz o texto só isso: Jesus chorou. Naquele local ali, olhando para a sepultura de Lázaro, Jesus chorou. Então, me chama a atenção primeiro que esse fato, Jesus se compadece de Lázaro, Jesus se compadece das irmãs de Lázaro, Jesus se compadece daquelas pessoas amigas de Lázaro que estão passando por aquele luto, aquele velório, né? Então Jesus chora a morte de um amigo. Naquela época era costume às vezes ficar uma semana ali de luto pela morte de alguém, ficavam ali com a família uma semana. E Jesus então vai até lá, e Jesus, vendo o local onde Lázaro estava sepultado, o texto diz que Jesus chorou. Isso é muito importante, eu queria chamar a sua atenção para isso. Jesus poderia, como
como filho de Deus, como estudioso da Bíblia, alguém que conhecia profundamente o judaísmo, conhecia profundamente a lei, Jesus poderia naquele momento olhar para a multidão e fazer um discurso sobre a morte. Jesus podia falar: olha, eu vou ensinar para vocês algumas verdades sobre a morte, eu vou fazer um discurso teológico, um discurso rabínico, um discurso doutrinário. Virar para aquela multidão, aproveitar que tinha muita gente ali em volta e fazer um discurso com início, meio e fim sobre a morte. Jesus não faz isso. Jesus poderia também, como filho de Deus, cheio do Espírito Santo, poderia fazer uma oração para consolar todas aquelas pessoas ali, poderia falar palavras bonitas para aquelas pessoas serem consoladas com a morte de Lázaro. Jesus não faz isso. Jesus simplesmente chora. Jesus olha aquela situação e chora. É a primeira vez que a Bíblia fala de Jesus chorando, né? E a única vez, o único registro, Jesus chorando a morte de um amigo. Por que ele tem que falar alguma coisa? Por que ele tem que escrever alguma coisa? Por que ele tem que dizer alguma coisa? Nós é que inventamos esse negócio de falar. A gente é uma sociedade da palavra. Tudo tem que ter uma palavra, tudo tem que ter uma opinião. Tudo alguém tem que dizer alguma coisa, escrever alguma coisa sobre algo. Esquecemos que existem coisas tão importantes como a palavra, ou além da palavra. E Jesus simplesmente chorou. Eu quero mostrar para você uma coisa interessante. Olha, você deve se lembrar desse fato, né? Esse aí é o símbolo do time lá do Chapecó, né? O Chapecoense, o avião que eles fretaram. E você sabe dessa história que aconteceu em 2016, né? Em 26 de novembro de 2016, o avião que levava a delegação da Chapecoense para o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana caiu nas proximidades de Medellín, na Colômbia. Ao todo, 71 pessoas morreram e houve apenas 6 sobreviventes da queda do avião da Chapecoense. Do total de mortos, 20 eram jornalistas, preste atenção, 20 eram jornalistas brasileiros, 9 eram dirigentes de clube, incluindo o presidente da Chapecoense, 2 eram convidados, 14 eram pessoas da comissão técnica, incluindo aí o treinador e o médico da equipe. Havia 19 jogadores, ou seja, um a menos do que o número de jornalistas, e 7 tripulantes, né? E lógico que todo mundo ficou comovido com isso, principalmente por causa dos jogadores, né? E esses 19 jogadores que morreram, né, além dos outros todos que morreram, ao todo, como eu falei, foram 71, foram levados lá para Chapecó. E eles foram sepultados, né? Foi feito um velório. É a primeira vez no Brasil que se usa um estádio de futebol para fazer um velório. A cidade toda foi para o estádio. E os caixões todos ali enfileirados, né, com a bandeira do clube, e fizeram um minuto de silêncio. Foi um fato assim muito comovente, tocante, que a televisão mostrou. Mas no meio dessa confusão toda, desse choro e lamento, aconteceu uma coisa interessante. A dona Alaide, a mãe do goleiro Danilo, foi entrevistada algumas vezes, mas um repórter da Globo estava entrevistando ela. Naquele momento de dor, ela falando ali em nome de todas as mães e tal. E eu não vou passar o vídeo aqui, porque se eu colocar o vídeo aqui, eu vou ter problema para gravar esse meu vídeo aí no YouTube, porque tem direitos autorais, um tanto de coisa. Então eu não vou colocar aqui. Mas você pode digitar no YouTube, Dona Laide, mãe do goleiro Danilo, você vai achar esse vídeo de 2 minutos que eu estou me referindo, né? Ou então tem um endereço aí, você pode também digitar esse endereço. O repórter está perguntando para ela, aí ela termina de responder e fala assim: posso fazer uma pergunta também? E aí ele fala que sim. Ela fala: e como você está se sentindo com os amigos jornalistas que você perdeu? E ele fica assim embasbacado, não consegue falar nada, e ela fala: posso te dar um abraço? E aí ele faz assim, ele abraça ela abraça ele, e ele começa a chorar. E aí o cara que está lá no estúdio da Globo chama a câmera e fala: vem para cá, porque o repórter não vai ter condição de voltar a reportagem ou de continuar a reportagem. E aí ele começa a falar, emocionante, como aquela mulher é forte, naquele momento de dor, chorando a perda do filho. Ela também se lembra do repórter que perdeu companheiros e colegas de trabalho,
e chora com ele ali, abraça ele. E aí a câmera volta lá, eles estão abraçados. Ele não conseguiu ainda sair daquele abraço, ele está chorando. O que me chamou a atenção desse vídeo, você vai poder assistir depois, ela não falou nada, ela abraçou. Aquele homem estava de luto porque perdeu colegas jornalistas ali, inclusive da emissora dele, mas ele estava ali fazendo o seu trabalho, falando dos jogadores que morreram, da comissão técnica, de tanta gente que morreu, e ninguém se preocupou com a sua dor. E ela pergunta para ele, pede para dar um abraço. Então, às vezes, num velório, num luto, a gente não precisa falar nada, ou não tem que falar nada. A gente tem que abraçar, a gente tem que chorar junto. Foi isso que Jesus fez. Jesus chegou ali diante daquela sepultura, diante da morte, daquela tristeza que é a morte, diante daquela tragédia que é a morte, né, que é um fim de uma vida, e Jesus apenas chora. Ele chora com a nossa humanidade, ele chora com a nossa dor. Ele tem essa empatia, né, de estar ali conosco também nesse momento de dor. Então isso para mim é muito importante, é um ensinamento que vale a pena a gente lembrar. Jesus se compadecendo conosco, Jesus chorando também a morte de um amigo. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é Jesus se apresentando como a ressurreição e a vida. A morte, o inimigo final da humanidade, é confrontada com sucesso por Jesus. Quando Marta vai ter com ele, Jesus chega para ela e fala, né, que seu irmão há de ressurgir. Aí Marta fala, eu sei que ele vai ressurgir lá no último dia e tal, toda aquela doutrina que você já ensinou e eu aprendi, eu sei. Aí Jesus fala para ela, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus vai mais além. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você já viu esse versículo muitas vezes, em muitos velórios, né? As funerárias costumam colocar esse versículo de João 11 em destaque, em frases, em banners, assim, em velórios. Mas Jesus está falando uma grande verdade. Jesus está dizendo que ele é a ressurreição e a vida. Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem está vivo, você que está me ouvindo, está vivo, e crer em mim, você não morrerá eternamente. É isso que Jesus está dizendo. Agora, olha que profundidade essa palavra de Jesus, porque ao se apresentar como a ressurreição e a vida, Jesus está dizendo que a morte não vai ser mais o fim da existência. A morte não vai ter mais a palavra final. A morte já não é mais o inimigo a ser temido. Jesus está dizendo, eu vou vencer a morte. Eu vou provar para vocês agora que eu tenho poder sobre a morte, que eu vou ressuscitar Lázaro. Eu vou lá ressuscitar Lázaro e vou mostrar para você que o que eu estou falando aqui, eu tenho como cumprir a minha palavra. Porque muitos falam de vencer a morte, mas ninguém conseguiu de fato isso. Depois de Jesus, muitos outros se levantaram, fundaram religiões, fundaram linhas filosóficas as mais diversas, segredos e orientações para se viver bem com a vida e para enfrentar a morte. Muitos e muitos livros e muitas teorias, mas ninguém fez o que Jesus fez. Ninguém conseguiu realmente vencer a morte como Jesus venceu. E olha que naquela época essa palavra ressurreição nem era muito conhecida, né? Em Atos 17:31 diz assim, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo. Paulo está pregando ali numa região de gregos, né? Uma região diferente ali que ele tinha ido pregar o evangelho. E havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Eles chamam Paulo de tagarela, porque ele estava falando muito ali naquela praça da cidade. E outros dizem, parece um pregador de estranhos deuses, pois ele está pregando a Jesus e a ressurreição. Ou seja, olha o que eles falam, e Lucas registra isso. Ele está pregando sobre Jesus e sobre ressurreição. São dois deuses, Jesus e ressurreição. Para eles eram nomes de deuses. Então, essa palavra ressurreição não era conhecida deles. O que é ressurreição? O que significa isso?
A ressurreição é quando alguém morre e volta à vida. Quando o médico faz um procedimento de trazer a pessoa que teve uma parada cardíaca ou respiratória de volta à vida, isso se chama ressurreição, né? Trazer de volta à vida. E é isso que Jesus vem falar, que ele é a ressurreição. Ele é aquele que pode trazer a pessoa de volta à vida. Lá em Atos, ainda no capítulo 23, agora, verso 8, diz: os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Ou seja, havia duas correntes dentro do judaísmo muito forte. O judeu, havia aquela corrente dentro, né, da religião judaica. Na época de Jesus, há 2000 anos atrás, havia os saduceus, que declaravam claramente que não havia ressurreição. E dentro desse mesmo judaísmo havia um outro grupo oposto, que eram os fariseus, que eles admitiam haver ressurreição, anjo, espírito, etc. Então, olha que dentro do próprio judaísmo havia divisões, linhas diferentes, uns que acreditavam na ressurreição e outros que não acreditavam. Aparentemente, quando você lê na Bíblia, você pensa, não, todo mundo sabe que Deus tem poder sobre a vida e a morte. No Velho Testamento tem até um caso lá com Elias, que ressuscita uma pessoa. Mas não, havia discussões sérias dentro daquelas sinagogas e dentro das correntes lá do judaísmo, de pessoas que argumentavam que não havia ressurreição. Morreu, acabou. É o fim da vida. Mas havia outros que acreditavam. Então Jesus chega e diz, não, chega desse negócio aí, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Então Jesus vence a morte e ele faz isso, né, dando o exemplo na vida de Lázaro, para depois ele mesmo passar pela morte, pela ressurreição lá na cruz do Calvário. E terceira e último destaque que eu quero dar nesse texto é que Jesus vence a morte e nos oferece a sua vitória. Ele diz no versículo 25 e 26, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, Jesus não só vence a morte, como Jesus nos oferece a vitória sobre a morte. Olha que coisa realmente fantástica, né? Porque Jesus diz, olha, eu vou ressuscitar Lázaro, mas depois, mais para frente, né, eu vou até a cruz, vou ser crucificado, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E eu vou subir para o Pai, para que onde eu estou, eu vou preparar um lugar lá, para que onde eu estiver, vocês também estejam. E quando Jesus faz a celebração da Santa Ceia, da última Páscoa, que ele então institui a Santa Ceia, ele deixa também essa promessa, né? Ele diz, esse é o meu corpo que é dado por vocês, esse é o meu sangue que é derramado por vocês, façam isso sempre, né, em memória de mim, até que eu venha. Ou seja, eu vou voltar para buscar vocês, para buscar o meu povo, para buscar aqueles que creem em mim. E quando eu voltar, eu levarei vocês para o lugar que eu preparei, e juntos nós vamos tomar aqui uma ceia. Então vocês fiquem celebrando a ceia até que eu volte. E aí Paulo vai dizer nas palavras dele lá em Coríntios, né? Porque todas as vezes que vocês celebrarem a ceia, comer o pão, beber o cálice, vocês proclamam, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando nós celebramos a ceia, nós estamos proclamando, anunciando que Jesus morreu, mas ele voltará. Estamos dizendo que aguardamos a volta dele, que quando ele voltar a gente não vai precisar mais celebrar a ceia, porque vamos estar na presença dele, não precisamos mais de elementos para lembrar aquele que está diante dos nossos olhos. Então, Jesus se oferece, né, para morrer em nosso lugar, e ele também nos oferece a sua vitória. Ele venceu a morte. Paulo vai dizer isso lá na sua primeira carta aos Coríntios, né, capítulo 15, que tem 58 versículos, esse capítulo 15, ele vai falar dessa vitória de Jesus nos versículos 53 a 57. Ele diz assim, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo
corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pergunta Paulo. Uma pergunta retórica, porque ele mesmo responde: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Por intermédio de Jesus, nós temos a vitória sobre a morte. Então Jesus venceu a morte, e Jesus nos dá essa vitória para nós. Porque todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente, é o que ele está dizendo aqui. Então essa vitória é nossa também. Temos medo da morte? Temos, é verdade. Nós queremos ir para o céu? Queremos, mas não estamos com pressa. Vamos aguardar o tempo certo dessa vida aqui. Mas a morte nos dá medo, humanamente falando, mas nós temos a certeza de que ela não será o fim da nossa vida, não será o fim da nossa existência. A morte é apenas uma nova etapa, o fim dessa vida humana aqui na Terra e o início de uma vida com Deus. Para concluir, eu queria lembrar aqui os versículos 45 e 46. Crer ou não crer? Cristo venceu a morte. Você acredita ou não acredita nisso? Diz o versículos 45 e 46. Muitos, vendo o que Jesus fizera, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus. Estava ali uma multidão, você lembra, que eu falei isso no início. E essa multidão viu Jesus ressuscitar Lázaro. Muitos creram e falaram: nossa, esse é o Messias que nós estamos esperando. Esse é o Messias que está prometido nas Escrituras, que veio resgatar Israel. Porque o que ele fez aqui é uma coisa incrível, ele ressuscitou a Lázaro. Então, esses acreditaram em Jesus. Outros não acreditaram. Outros foram contar para os fariseus. E aí, se você ler depois o capítulo 12 de João, você vai encontrar, no capítulo 12, no final, você vai encontrar outra referência a Lázaro. Você vai encontrar lá que os judeus resolveram matar também a Lázaro, porque muitos iam lá em Betânia e por causa de Lázaro voltavam crendo em Jesus. Ou seja, nós não conseguimos mudar esse argumento de que eles estão acreditando em Jesus porque estão vendo Lázaro vivo, ou seja, nós não conseguimos mudar esse fato, provar que isso foi uma fraude, não tem jeito, porque Lázaro realmente estava morto, 4 dias enterrado, provar que foi um truque não tem jeito, ou uma mágica, porque o fato é incontestável. Então vamos matar Lázaro e resolver esse problema, Ou você acredita em Jesus ou você nega Jesus, não tem meio termo. Não tem como ficar em cima do muro. Ou eles acreditavam em Jesus, que era o Messias, que tinha poder sobre a morte, ou eles matavam Lázaro, E alguns deles aqui resolveram não acreditar em Jesus e matar a Lázaro. Mas eu pergunto, e você? Você acredita em Jesus? Você acredita que Jesus venceu a morte? Não existe outro na história do mundo que tenha feito o que Jesus fez, que tenha vencido a morte. Não existe. Nem imitações, nem pessoas que chegaram próximo a isso. Alguns que morreram falaram que iriam ressuscitar, marcaram até data de ressurreição, tem casos na história, mas quem acreditou neles foi lá no cemitério, esperou o dia todo, não aconteceu nada. Teve um caso aqui em Miami de um pastor lá, da Colômbia, que foi para os Estados Unidos e criou uma seita lá muito grande, ficou muito rico, morava numa mansão, tinha programas de televisão, ele se dizia o Cristo encarnado. Ele se intitulava: eu sou o Cristo encarnado. E muita gente o seguia. Mas ele teve câncer no pâncreas. E aí ele começou a fazer tratamento escondido. Os seus assessores levavam ele para a clínica para fazer quimioterapia, ninguém podia saber. Mas chegou uma hora que não teve como esconder. E ele morreu e eles tiveram que comunicar para todos os seus membros lá, toda a sua igreja, que o Jesus encarnado morreu de câncer. E aí todos os seguidores ficaram decepcionados,
como que está seguindo um cara que se diz o Jesus, o Messias, o Filho de Deus, e morre de câncer? Né? Então eles acabaram tendo que contar isso para todo mundo e decepcionou todos os seus seguidores. Então, imitações existiam muitas, né? Mas só o Jesus foi capaz de falar e cumprir a sua palavra. Só Jesus pôde realmente nos oferecer a vida eterna e nos oferecer a vitória sobre a morte. Bom, para a gente refletir e terminar aqui a nossa reflexão, eu queria deixar 3 perguntas com você sobre esse tema. Primeiro, você já parou para refletir sobre a brevidade da vida e sobre a morte? Tem gente que não gosta de pensar na morte, tem gente que não gosta de conversar sobre a morte. Mas se você quer viver uma vida com sabedoria, você tem que falar sobre a morte, você tem que pensar na morte. Leia o livro de Eclesiastes, e você vai encontrar muitos conselhos sobre a vida, e você vai encontrar ali também reflexões sobre a morte. Então não adianta você fugir desse assunto, uma hora você vai ter que encarar. Então é importante você refletir sobre isso, né? A morte foi tomada, né, de nós. A morte hoje está só nos hospitais. A pessoa fica doente, vai para o hospital, ligam para a família, olha, morreu, e a família nem vai lá, liga para a funerária vai lá e pega a pessoa e quando vê está lá no caixão todo bonito. Né? Não que isso seja errado, é o que todo mundo faz. Quando a pessoa vai para o hospital, a gente está tentando um último recurso para tentar salvar a vida da pessoa. E muitos se salvam, graças a Deus, né? Mas o que eu falo é que antigamente a pessoa morria em casa, né? Não tinha esse negócio de ir para o hospital. E às vezes o médico falava, olha, leva para casa porque não tem mais jeito, dá esse remédio aqui para a dor, mas a doença dela não tem jeito. E aí eles morriam em casa. O que acontecia? Os filhos, os netos, os bisnetos, toda a família acompanhava aquele processo. E eles ficavam temerosos, porque, olha, morreu, eu também vou morrer um dia, essa é a vida de todo mundo. Então, no passado, as pessoas tinham mais consciência da morte, conversavam sobre a morte, aceitavam a morte, né? E se preparavam para viver a vida de uma forma melhor. Hoje você tem jovens aí de 20, 25 anos que não sabem o que é morte. A impressão que eu tenho, eu já conversei com muitos desses jovens, é que a morte é uma coisa de videogame, é como você tirar um personagem lá do videogame que foi eliminado. O amigo dele morreu lá, não vou ver ele mais, morreu. E às vezes até conta isso como piada, dando risada do jeito que a pessoa morreu, como se fosse um personagem do videogame que foi eliminado. Então, a gente precisa refletir sobre a morte, conversar com nossos filhos, né, com netos, se você tiver, sobre a morte. Segunda reflexão que eu queria deixar é: o que é a morte para você? Ela te assusta ou ela te dá esperança? Pense nisso, né, e responda essa pergunta, escreva sobre esse assunto. A morte te assusta ou te dá esperança? Né? O Joia Júnior, o famoso poeta batista lá de São Paulo, escreveu muitas poesias lindas e ele tem uma sobre a morte. Vem, doce morte. Olha, vale a pena ler, vale a pena conhecer essa poesia desse cristão. E terceira e última pergunta: a vitória de Jesus sobre a morte também é sua vitória. Você já tomou posse dessa promessa de vida eterna? Se a vitória é nossa, a gente tem que se apropriar dela, né? A promessa é para nós, para a minha vida, para a sua vida. Por isso que a Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Hebreus 11 fala desses peregrinos, né? Que passaram por aqui. Então nós temos consciência de que estamos aqui de passagem. A vida é breve. Mas por quê? Porque nós temos a certeza da promessa de Deus de que vamos viver eternamente com Ele, lá nos céus. Então nós tomamos posse dessa promessa, nós pegamos essa promessa e guardamos no coração. Ela é para mim, para você, para todos nós. E Deus nos dá força para olhar para a vida e para entender que um dia ela vai terminar. Nós não vamos ficar aqui para sempre.
mas estamos caminhando para o lar celestial. Então tome posse dessa promessa que Deus tem para você, né? E a promessa da vida eterna. Que Deus possa te abençoar, que você possa refletir sobre esse assunto, que você possa ler um pouco mais esse texto depois e meditar durante a semana sobre Cristo vencendo a morte e nos dando também, compartilhando conosco a sua vitória sobre a morte, né? E que Deus esteja consolando todos os que estão enlutados, todos os que estão sofrendo perdas, né? Como Marta e Maria sofreram, e que Jesus possa estar consolando o coração de todos vocês enlutados com essa promessa maravilhosa de que aqueles que morreram em Cristo estão com Ele e vivem eternamente, né? E aqueles que creem em Jesus estão vivos, não morrerão eternamente. Então que você possa crer nessas promessas e seja consolado por essa palavra também, se preparando para viver plenamente a vida que Jesus veio oferecer. Amém? Vamos orar e vamos encerrar depois da oração com a bênção apostólica. Nosso Deus e nosso Pai, queremos colocar diante do Senhor nossas vidas, pedir ao Pai a Tua graça, a Tua misericórdia, para que a gente possa encarar a morte como Cristo fez, porque Cristo venceu a morte, a vitória de Cristo é a nossa vitória. Que a gente possa olhar para a morte com esperança, na certeza de que não é o fim, mas é apenas o começo. Que a morte seja realmente uma nova etapa na nossa vida para estarmos com o Senhor. Já estamos contigo, ó Pai, nessa vida, já desfrutamos da vida eterna, mas vamos desfrutá-la plenamente quando partirmos aqui deste mundo. Abençoa-nos, ó Pai, com essa promessa e abençoe a todos que estão, ó Pai, aqui enlutados ou que perderam entes queridos. Abençoe todos aqueles que estão temerosos. Dá, ó Pai, esperança nesses corações para que eles possam olhar para Jesus como autor e consumador da sua fé. Fortaleça a nossa fé e nos abençoe. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Recebamos a bênção. O Senhor esteja ao teu lado como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e te abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te de todo mal e defendendo-te de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com seu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana agradável, cheia de esperança na presença do Senhor, né? E apesar dos vírus aí, apesar da pandemia, apesar da morte estar rondando sempre aí ao nosso lado, que você tenha fé, que você tenha esperança, que você possa ter sonhos e superar todas essas lutas. Deus o abençoe, uma boa semana.